Vamos fazer um tchatcheri, um hambúrguer? É mentira, em português. Essa receita, desenvolvida na Itália, muito conhecida por aqui, pelos italianos. Aqui a nossa colônia italiana é gigante, 65% da população no Espírito Santo. Então é uma receita muito difundida por aqui. E aqui a gente chama de mentira. Cada região do Brasil chama de um nome. Como é aí na sua cidade? Me conta aqui nos comentários. E vamos para a receita. Tudo facinho, rapidinho. E vamos usar o nosso queridinho, o levain, para dar mais sabor a essa delícia. Normalmente lá na Itália é feita no carnaval. Então aproveite que o carnaval tá aí chegando, querendo chegar. Bora fazer essa receitinha. Mas aqui no Brasil a gente faz em qualquer época do ano. Na minha família sempre tem, quase que toda semana. E fez parte da minha infância, minha adolescência, minha juventude. E agora não pode faltar com o nosso queridinho, o fermento natural. Tem algumas diferenças de receita entre a receita italiana, que é tradicional usar um licor ou limoncello, que nós italianos aqui no Brasil não usamos, porque na verdade a gente fez uma adaptação com a receita polonesa. A receita polonesa é um pouquinho diferente, inclusive ela leva fermento em pó químico. A tchatchara italiana não leva, mas leva o limoncello ou um outro licor ou até mesmo vinho branco que você queira colocar. Então são algumas diferenças entre essas receitas. Então aqui na minha família foi uma adaptação da receita, na verdade, polonesa, com um pouquinho de fermento químico e ela um pouquinho mais grossinha também. A italiana ela é bem fininha, inclusive eu vou abrir na minha máquina de macarrão, porque eu quero ela bem crocante e bem fininha. E se você não tiver, abra com rolo. Deixe ela bem fininha, uns 2 milímetros de espessura, mais ou menos. Vamos para a receita? Vamos começar. Vamos começar com os ingredientes líquidos primeiro. Óleo, aqui estou usando de girassol. Um ovo. A gente sempre coloca um ovo em uma vasilhinha antes de jogar na sua mistura. Vai que esse ovo está estragado. Não podemos perder nada. Eu sempre gosto de bater antes de adicionar. Sempre. Assim eu já misturo clara e gema. Muito mais fácil. Uma leve batidinha. Sempre uso ovos médios. Mais ou menos 50 gramas. Vamos dar uma mexidinha. Agregar o óleo ao ovo. Pode usar um fouet, ou se não tiver, garfos fazem a mesma função. Vamos adicionar o açúcar agora. Açúcar de confeiteiro. Na verdade, eu peguei o açúcar refinado, bati no liquidificador e ele virou açúcar de confeiteiro. Então, se você não tiver, use esse truque aí na sua casa, que é bem legal. Vamos mexer. Mexe, mexe, mexe. Vou acrescentar agora o queridinho, o nosso levain. Levain ativo para essa receita. Raspe bem raspadinho. Cada porção dessa aqui vale ouro. Não podemos nunca desperdiçar ingredientes, principalmente o nosso queridinho fermento natural. Vou agregar. E agora o limoncello. Um licor italiano à base de limões sicilianos. Vou agregar. Esses são os ingredientes. Vamos adicionar por último a farinha de trigo. E agora eu prefiro usar uma espátula. E depois as mãos. Vamos passar para a bancada e amassar um pouquinho. Só para juntar todos os ingredientes. Se a sua massa não ficar nessa consistência, acrescente um pouquinho mais de farinha de trigo. Eu acredito que umas 10 gramas para chegar nesse ponto aqui. Às vezes usamos farinhas diferentes e algumas não aguentam a quantidade de líquidos totais da receita. Então um pouquinho mais e dá tudo certo. Vamos agregar um pouquinho essa massa, só misturar um pouquinho e vamos deixá-la descansar. Se ainda estiver agarrando um pouquinho, polvilhe um pouquinho de farinha nas mãos e na bancada. Faça uma bolinha com a sua massa e ela vai descansar meia hora na geladeira agora. Vamos cobrir. Cobrir e vai para a geladeira. Daqui a pouquinho voltaremos para abrir essa massa. Meia hora depois, vamos abrir a massa. Pode usar um pouquinho de farinha na bancada. Um pouquinho de farinha na mão. Aqui, essa massa descansou meia hora, porque assim ela ganha elasticidade. E vamos abri-la. Se você não tiver uma máquina, dessa daqui você pode abrir a mão no rolo. Eu hoje resolvi usar a máquina. Vou deixar a massa meio retangular, porque a gente vai cortar as tchatcharas em tamanhos regulares. Então já é importante ela entrar na máquina já num formatinho retangular, que é o que eu quero.
Eu vou passar ela 3 a 4 vezes na posição 0 da máquina e uma vez na posição 6, porque eu quero ela bem fininha. E pode ir polvilhando a cada passagem. Duas vezes. Isso vai deixar a sua massa macia e crocante. Mais uma. Última vez. E farinha. Farinhar para ela entrar na máquina e não agarrar. Mas ela já está bem sequinha, não vai agarrar. Vamos colocar na posição 6. E abrir. Achei a massa muito fina, então estou na posição 5. E aí você veja qual o melhor para você. Olha, ela estava muito fininha, então eu coloquei na posição 5. Achei melhor. Olha que lindeza. Tá vendo? A posição 6 achei muito fina. Na posição 5 ficou um pouquinho melhor. Agora é só cortar. Vou partir ela ao meio, porque assim vai facilitar o meu trabalho. Tirar a máquina. Muito prático, né? Eu amo minha máquina. Adoro fazer macarrão com ela. Agora eu vou usar uma carretilha para cortar os meus tiachares, ou as minhas mentiras. Se você não tiver uma carretilha, pode usar uma faca, não tem problema. Corte retângulos. Elas agora vão descansar mais meia hora na geladeira. Vou polvilhar uma assadeira. Você pode usar um prato ou outro recipiente que desejar. Vamos espalhar as nossas bonitas dentro da assadeira. Esse descanso também é super importante. Vai deixar a nossa tiachara ou mentira mais crocante. Elas serão fritas em óleo quente. Mas se você desejar, pode fazer também na sua airfryer. Deixar na legenda as duas formas de fazer. Vamos para a geladeira agora. 30 minutos na geladeira. Isso vai trazer muito mais crocância para essa belezinha aqui. Cobrir. Frite em óleo quente, não muito quente. Vai virando. Se precisar, você pode apagar o fogo para elas não queimarem. E coloque em um papel absorvente. Assim elas irão ficar mais crocantes. Polvilhar açúcar de confeiteiro, elas ficarão apetitosas. Que delícia. Maravilhosa. Crocante. Escuta o croque-croque. Só tem um problema. Impossível comer uma só. Bora fazer. Esperar esfriar completamente, colocar num pote para elas ficarem crocantes por mais tempo. Faça e divirta-se fazendo para sua família. Para vender também. Nada te impede. Maravilhosas. Poucos ingredientes e rapidinho estão prontas.